Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Daniel Miorin e esse é o Ciência da Liberdade. Hoje nós vamos reagir a Alberto Della Sola. Para quem não conhece esse nosso canal maravilhoso, é um canal voltado à ciência e ao livre-arbítrio. Eu voltei. Demorei, eu sei, mas eu precisava estudar alguns livros, entre eles esse daqui, do Ilya Prigogine. Estudei David Hell, estudei outros autores que tratam de alguma forma da teoria do caos. Por quê? Porque é a nossa hora de atacar laplacianos. Eles existem, por incrível que pareça, eles existem. Ainda que Laplace seja uma antiquaria, né? Muito útil ainda na teoria das probabilidades, mas de muitas formas algo que já deveria ter sido superado. Mas eles existem e hoje nós vamos responder diretamente a Alberto Della Sola, que vai utilizar um vídeo chamado Podemos Ser Livres como Locke? Eu acho que esse é o nome do vídeo. Nós vamos responder suas teses principais. Então, sem mais delongas, vamos ao react. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar o vídeo. Aqui na descrição tem um link para uma masterclass que vai ter sobre a ciência do livre-arbítrio, que a gente vai tocar um pouco em assuntos como neurociência, física. A gente vai tocar um pouquinho numa segunda parte da aula em teologia. Então, cara, são muitos assuntos muito interessantes. Vai ser comigo e com meu amigo Vitor Calado. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Não deixem de assistir, tá bom? Valeu, pessoal. Vamos pro react. Vontades. Acreditamos ter certa autonomia de nossas próprias ações, mas elas sempre desembocam em um destino que é predeterminado. E um dos filósofos que mais trataram sobre esse assunto foi Pierre-Simon Laplace. Nascido na Normandia no ano de 1749, Laplace foi um polímata que influenciou grandemente a engenharia, a matemática, a estatística, a física, a astronomia e, claro, a filosofia. E Laplace formulava sua visão sobre determinismo através do que posteriormente foi rotulado como demônio de Laplace. Ele afirmava: nós podemos considerar o presente estado do universo como o efeito de seu passado e como a causa de seu futuro. Uma inteligência que, a certo ponto, soubesse todas as forças que governam a natureza e todas as posições dos itens que compõem a natureza, se essa inteligência também fosse vasta o suficiente para analisar tais dados, ela abrangeria em uma única fórmula os movimentos dos maiores corpos do universo e dos menores dos átomos. Para tal inteligência, nada seria incerto e o futuro, assim como o passado, estariam presentes diante de seus olhos. Assim, Laplace... Então vamos lá, gente. O que está sendo afirmado aqui? Está sendo afirmado nesse primeiro momento que existe uma simetria temporal. Isso é muito importante, gente, porque assim, esse pessoal que faz um serviço ali de divulgação, muitas vezes eles esquecem os porquês dos conceitos serem relevantes. A primeira parte aqui é afirmar um certo pré-determinismo. É afirmar que existe uma simetria temporal entre passado, presente e futuro. Ou seja, se você conhece o passado, então você conhece o futuro. É isso. E vice-versa, tá, gente? Se você conhece o presente, você conhece o passado. Ok? Essa afirmação é uma afirmação muito complexa. Por quê? Porque se alguém de fato pudesse prever quais são as minhas próximas palavras daqui em diante, seria claro que eu não tenho livre-arbítrio. Se ele soubesse afirmar diretamente quais serão essas palavras, como eu as falarei, e principalmente ele conseguir manter isso durante tempo suficiente, ou até durante toda a minha vida, é claro para mim que ele refutou a própria possibilidade do livre-arbítrio. E é por causa dessa simetria temporal que nós não podemos de forma alguma deixarmos a definição e as estruturas mais basilares desse determinismo serem afirmadas. Por quê, gente? Porque veja que ele não precisa nem sequer chegar a alcançar esse objetivo, porque eles sempre vão afirmar: é muito difícil. Do ponto de vista prático, nós não temos equipamentos o suficiente para fazer isso. Mas vejam só, senhores, o que nós vamos objetar hoje não é que é uma questão prática. Nós vamos afirmar uma questão ontológica. Não será sobre a possibilidade
do conhecimento. Será sobre, antes de tudo, a natureza do universo que impede a previsibilidade. Com isso, pessoal, é lógico que nós não refutamos o determinismo, como que nós faremos aqui. O nosso exercício vai ser atacar esse determinismo laplaciano, que se propõe um exercício intelectual que, se bem executado, seria simplesmente terrível, tenebroso para aqueles que defendem livre-arbítrio. Ao invés disso, estou plenamente satisfeito em dizer: o demônio não pode fazer isso. E aí a gente discute lá, depois com calma, em termos de mecânica quântica. É lógico que as vantagens que a gente está trazendo aqui, as mudanças de posição relacionadas à teoria do caos, por mais que elas sejam voltadas à teoria newtoniana, à mecânica clássica, é claro para mim que elas precisaram das contribuições essenciais, do ponto de vista cronológico mesmo, da mecânica quântica. É lógico que um autor como o David Joelle ou o Prigogine só conseguiu fazer o que fez, esse exercício de repensar essas bases e trazer efetivamente os argumentos que a gente vai trazer aqui em virtude da mecânica quântica. Isso eu não vou negar de forma alguma. Mas é extremamente importante entender que hoje nós trazemos uma mecânica estatística. A mecânica clássica, aquela que lidava com estruturas como força igual a massa vezes aceleração. Esse tipo de estrutura, é lógico que não em específico fosse igual a massa vezes aceleração, mas em muitos dos casos relacionados à termodinâmica, muitos dos casos relacionados à hidráulica, casos relacionados à turbulência, como é o caso do objeto do estudo do David Joelle, eles claramente são estatísticos. E aí isso terá várias repercussões, mas vamos deixar o vídeo prosseguir um pouquinho, porque daí ele vai afirmar muitas coisas a partir daí. Inclusive, ele vai afirmar mais tarde que ninguém sabe com certeza, tá? Se é livre-arbítrio ou não é. Só que eu assisto o Alberto Della Sola e ele já falou em vários podcasts que ele acredita que o livre-arbítrio é uma ilusão. Ou seja, essa tentativa de ser meio neutro e tal, não existe, tá, gente? Ele só aqui não quis colocar a posição dele porque esse tipo de vídeo explicativo e tal, você não tenta ser tão impetuoso em relação às suas falas, justamente porque é muito mais popular não ser, né? Eu aqui que estou afirmando o ponto de vista claro e imediato, que você pode inclusive responder ou atacar diretamente, esse ponto é muito mais difícil do que o ponto de gente, é só um pouquinho de ciência, tá? Eu estou explicando, conversando com vocês. É tipo uma filosofia de boteco, uma física de boteco, entendeu? Não esqueçam dessa parte, porque daqui pra frente ele vai fazer várias afirmações em torno disso, tá bom? Vamos voltar pro vídeo. Baseia-se no conceito de causalidade, ou seja, um determinado evento leva a outro e a outro e a outro. Assim sendo, nós seres humanos não somos diferentes de corpos celestes. Estamos simplesmente obedecendo a reações pré-determinadas de nosso ambiente. O que nós sentimos é nada mais, nada menos que o resultado de interações biológicas, que por sua vez são resultado de interações químicas e que, por sua vez, são resultado de interações físicas. Portanto, na visão de Laplace, assim como na visão de pensadores que defendem o determinismo puro, nossa sensação de liberdade e controle só vai ser gerada por nossa própria ignorância. Quanto mais temos conhecimento do mundo ao nosso redor, menos nos é imprevisto. Portanto, Locke é uma série que se debruça sobre 3 questões. Primeira, somos livres? A segunda, Deus existe? E a terceira, de onde viemos? Então vamos à primeira, né? Será que somos livres? Locke, ele mesmo sendo considerado um Deus, é surpreendido ao perceber como que cada parte de sua existência era traçada por um roteiro pré-determinado. Sua grande jornada na série passa a ser a de encontrar o verdadeiro livre-arbítrio. Então tudo está escrito. Passado, presente, futuro.
Não existe nada como o livre-arbítrio. E é de se esperar, aliás, que nós todos torçamos o nariz para a possibilidade de cada parte de nossa vida ser de fato traçada de maneira tão determinada. Mas a verdade é que quase tudo à nossa volta vai funcionar desse jeito. Os planetas seguem rotas precisamente calculadas. Os carros aceleram e freiam de maneira previsível. E tudo aquilo que não entendemos de maneira completa é composta por camadas que, através do estudo, vão se tornando mais claras, mesmo que na prática seja impossível obtermos o conhecimento absoluto, como o demônio de Laplace. Talvez não exista outro ponto onde a física impacte tanta filosofia como quando falamos de livre-arbítrio. Afinal de contas, o conceito está diretamente relacionado às nossas crenças. Em Locke, a AVT é justamente responsável por podar qualquer realidade advinda de ações que não respeitam o que, teoricamente, os guardiões do tempo regem. Ou seja, as pessoas são potencialmente livres, mas não são livres de fato. E aí chega a nossa segunda pergunta: será que Deus existe? E aqui, senhores, eu não me preocuparei em responder a questão de Deus, tá? Nós já temos um canal em que o amigo nosso faz isso, o Vitor, né, que vai fazer a Masterclass comigo. Então eu estou despreocupado em relação a isso. Vou pedir a ele para reagir a esse vídeo, logicamente, comentando um pouquinho sobre o molinismo, comentando um pouquinho sobre as respostas em termos teológicos. Mas aqui ele já colocou tudo na mesa, né? Por mais que ele vá negar depois, vai fazer um meia-culpa com a mecânica quântica e por aí vai, aqui ele já afirmou que a estrutura causal criaria efetivamente uma série de repercussões fundamentais. E aqui eu separei alguns pontos aqui. Acho que o primeiro ponto que é relevante, e isso é muito frisado, né? Tanto o Prigogine quanto David Roell se dedicam bastante a explicar a irreversibilidade. Chega a tal ponto que eles sempre utilizam o conceito de entropia, né? E o David Roell diz: o que a entropia mede é a quantidade de acaso em um determinado sistema. Ou seja, é quanto aquele sistema pode estar em estados diferentes. Então, digamos que você tem um copo d'água. O copo d'água é algo simples. Não existe grande complexidade num copo d'água, parando para pensar. Só que quais são os possíveis estados que um copo d'água pode estar? Ou seja, qual que é a entropia efetiva? E uma vez que esse acaso se manifesta, quais são as repercussões? Então vamos dar um exemplo aqui desse tipo de transformação relevante. Que o acaso desempenha um papel. Uma delas, eu acho que você já deve ter visto, é café com leite. Se você botar um café e leite juntos no mesmo copo, tanto o café quanto o leite não podem ser separados. Você vai ter, do ponto de vista macroscópico, um nível de entropia, um nível de acaso dentro desse café com leite que impedirá que ele volte a ser só café e só leite. Por quê? Porque a entropia total é maior do que a entropia de café e a entropia de leite somadas. Não é apenas você voltar atrás. A interação dessas duas substâncias faz com que a entropia total seja maior. E aí o exemplo que o David Roell usa não é nem o café com leite. Porque o café com leite você ainda poderia dar um jeito de separar isso quimicamente. É água quente e água fria. Água quente e água fria, 2 litros, 1 litro de água quente e 1 litro de água fria, não vão voltar, a princípio, a serem água quente e água fria. Vão ser sempre 2 litros de água morna. Agora mornado pelo fato que elas trocaram calor. Então, quando a gente relaciona esses fenômenos, e é lógico assim que seria hipoteticamente possível, teoricamente possível, que a gente regredisse um fenômeno particular, né? A entropia de algum fenômeno, mas a entropia do universo como um todo, ela aumenta. É a segunda lei da termodinâmica. O acaso do sistema como um todo está aumentando. E se o acaso do sistema como um todo está aumentando, mesmo que eu pudesse fazer isso por meio de um café, um leite, eu pudesse fazer isso para uma água, eu não poderia fazer isso para o universo inteiro.
Por quê? Porque aí eu reverteria a entropia. Eu faria com que essa dissipação diminuísse. Então, é lógico que não é possível reverter isso. E aí, o que é a base para o Prigogine, por exemplo, dizer Ilha Prigogine, dizer com todas as palavras, isso não é possível. É porque o tempo não é simétrico. O passado está em um lugar e o presente está em outro. E essa seta do tempo que movimenta as substâncias faz com que seja completamente diverso o fenômeno que está na frente daquele que estava antes. Quer dizer que não são possíveis predições? Não quer dizer que não são possíveis predições. Quer dizer que a simetria entre esses dois fenômenos não é possível. Ok? Ele não será revertido como um todo. A entropia como um todo não será revertida. Tá bom? Agora, por outro fenômeno bem interessante, é a hipersensibilidade às condições iniciais. Por exemplo, numa mesa de sinuca. Se eu tiver duas bolas, uma do lado da outra, pá, tacada, as trajetórias que as duas bolas vão ter, por mais que elas estejam muito próximas uma da outra, vão ser bem distintas entre si. Por quê? Porque esse sistema, ele é sensível às condições iniciais. Você vai bater em um lugar, pá, e eventualmente as colisões vão aumentando e vão fazendo com que a trajetória inicial vá se distinguindo cada vez mais. Ou, por exemplo, se você batesse cruzado, um certo ângulo, no início ele vai mantendo o ângulo. Só que depois, quando essa batida, essas colisões com o ambiente vão aumentando, esse ângulo vai se tornando cada vez diverso. A tal ponto que você pode ter o extremo oposto. Você pode começar com um ângulo de 45 e terminar com um ângulo de 180. Entende? É perfeitamente possível. Então, entender isso é entender que, quando o tempo evolui, ter condições iniciais diversas modifica todo o sistema. Só que, olha só a pegada aqui. O demônio de Laplace não está numa posição por necessidade? Ou o demônio de Laplace é imaterial? Bem, se ele é imaterial, existe algo imaterial. Existe algo causado sem ser causado. Existe algo que é causa sem ser causado. Porque ele é causa do conhecimento dele. Ele é causa desses cálculos em específico. Então, ele necessariamente tem que ter uma posição. Só que se ele tem que ter uma posição, e todas as outras partículas, todas as moléculas, todos os átomos que vão interagir com ele, vão, de alguma forma, estarem nesse mesmo sistema, e sobre essas condições, aonde ele está, modifica o sistema. Mesmo uma pequena alteração no sistema criará grandes alterações no longo prazo. É só, como exemplo claro, né, disso, nós não conseguimos prever a temperatura, o clima, com uma distância maior do que 2 semanas, 3 semanas. Nós não conseguimos fazer previsões sobre como será o tempo daqui a 5 anos. Por quê? Porque mesmo pequenas alterações, que por vezes foi o Lorentz, um meteorologista matemático, mesmo pequenas alterações no sistema já são capazes de operar grandes mudanças, como, por exemplo, chover ou não chover. Então, a presença dele, do ponto de vista da organização do sistema todo, será um problema. Então, ele não poderia ser um agente. Entende? Há um dilema aí. Há um claro dilema aí. O demônio de Laplace seria, portanto, aquilo que faria com que o universo fosse o universo mais o demônio. Ele jamais poderia prever o universo. Ele só poderia prever o universo em que ele está. Só que mesmo a informação, veja, se a informação não é imaterial, porque não pode existir nada imaterial. Se existe algo imaterial, existe uma causa não causada. Se existe uma causa não causada, o determinismo já está refutado por início. Então, se não é imaterial essa informação, então a própria cognição dele de que o sistema está sendo medido com ele mesmo já faria com que essa fosse uma informação relevante para a análise do todo. Então, na medida em que ele vai analisando o sistema, ele vai caindo num loop. Opa!
Isso aqui é o demônio de Laplace caindo. Ah! Ele está caindo no fato que ele faz parte do sistema e modifica as condições. Que ele, num clique, transformou todo o universo. No quê? No universo em que Laplace, o demônio Laplaciano existe. Entenderam? E aí ele jamais poderia operar do ponto de vista ontológico essa estrutura. E aí é interessante a gente estudar o que são, a gente abordar um pouquinho. Uma das principais modificações que aconteceram, e o Perugini fala muito disso, o Rayleigh fala bastante disso na hidráulica, mas o Perugini fala bastante disso, que é a noção de sistemas estáticos, sistemas que, de uma forma ou de outra, têm agentes livres, que não interagem entre si, eles nos enganam em relação aos sistemas que têm partes dele que interagem. Por quê? Porque o mero fato, e aqui tem um exemplo muito interessante, que é o exemplo em que, cara, isso é muito doido, velho, isso é muito doido. Certa vez o Perugini, ele pegou não sei se nem se foi o Perugini, ou se é só da equipe dele, ele pegou um copo, um frasco, e nesse frasco tinha nitrogênio e hidrogênio, tá? De um lado e de outro. Nesse copo, ele aqueceu esse copo. Só que ele aqueceu de forma não uniforme. Um pedaço ele aqueceu de uma temperatura, outro pedaço a outra. O que ele percebeu? No início tinha uma mistura bem fixa, uma mistura bem clara. Só que, quando ele aqueceu, a parte fria ficou, se não me engano, com nitrogênio e a parte quente com hidrogênio. Ou seja, ele conseguiu criar, através do aumento da temperatura, um estado de ordem no meio do que era um caos, no meio do que era uma mistura heterogênea. Mistura homogênea. Algo que não se poderia distinguir. Cadê a molécula de nitrogênio? Cadê a molécula de hidrogênio? As duas estariam unidas. Então, esse tipo de apresentação, esse tipo de mudança estrutural, nos indica o quê? Há um conjunto de padrões organizados que podem surgir. Há um conjunto de transformações essenciais a esse sistema que podem surgir por meio do aumento do caos. A ordem gera caos, mas o caos gera ordem. Por que a gente está lidando com esses exemplos? Por que a gente está tratando essas estruturas? Porque uma das partículas, uma das trajetórias analisada individualmente, haveria pouca coisa a se dizer sobre ela. A gente não poderia falar de ordem ou de caos. Pensa assim, você é uma molécula de hidrogênio, tá bom? Coisa específica, né? Uma pessoa ser uma molécula de hidrogênio. Mas você é uma molécula de hidrogênio. Você é aquecido. Eu consigo dizer a posição para onde você vai. Só que quando eu estou dizendo a posição para onde você vai, eu estou dizendo você. Eu estou sendo determinístico em relação a você. E o resto? E o padrão como um todo? Então, se descobre o quê? Não só numa partícula específica, não só numa molécula específica, não só num átomo específico, mas no sistema como um todo, nós temos a criação desses padrões. E esses padrões têm aqui uma parte interessantíssima, que tem um conjunto de brentes que aparecem aqui. Um conjunto de posições possíveis que você poderia aparecer. Então, aqui você tinha algo uniforme e agora você tem diversas posições que isso daqui pode assumir. E todas estavam juntas naquele momento. E ele diz assim, é preciso distinguir o nível individual, as trajetórias
e o nível estatístico, os conjuntos, descritos por uma distribuição de probabilidade P. E ele diz aqui, as divergências devido às ressonâncias relacionam-se com o nível estatístico. Implicam uma descrição não local. O que é uma descrição não local? Não falamos de uma partícula individual. Falamos do todo, da estrutura global do sistema, que não pode ser incorporada na definição dinâmica usual, em termos de pontos individuais e de trajetórias no espaço das fases. Então, o que está se afirmando aqui? A gente está trabalhando com o quê? Faz uma modificação, aumenta a entropia, e agora, opa, surgiu um padrão. Mas será que o padrão não favorece o determinismo? A gente já vai ver isso. O que acontece, senhores? Além dos padrões surgirem, nós temos ali uma série de modificações, principalmente nos chamados sistemas não integrativos de Poincaré, grandes sistemas não integrativos de Poincaré, em que nós temos correlações. Então, uma outra imagem bem interessante desse livro é essa daqui. São essas correlações aqui, ó. Tá vendo? Mas são correlações novas, são interações novas que as moléculas d'água ocupam quando elas estão num estado de não equilíbrio. E essas correlações estabelecem, inclusive, certas necessidades para serem observadas. Elas vão criando o que se chama de padrões. O que a gente encontra, por exemplo, na hidráulica, como os atratores estranhos. Os atratores estranhos são determinadas faixas em que, por exemplo, se você tiver um círculozinho que faz assim, né? Você vai ver que no atrator estranho ele faz curvas específicas desse tipo em determinadas frequências. Ele roda aqui acho que 2 vezes, aqui 1 vez, e ele vai criando um padrão entre todos os movimentos possíveis que ele poderia fazer. Por quê? Pela junção do conjunto. O conjunto passa a atuar de uma forma particular. E é bem interessante por quê? Porque foi descoberto, inclusive, pelo próprio Poincaré, e aí o David Roelle, num trecho que tá aqui na minha frente, ele descobre o seguinte: as ressonâncias de Poincaré, elas vão acontecer quando as diferentes frequências do sistema se combinam e criam comportamentos complicados ou até caóticos. Isso impede uma solução simples e integral dos movimentos. E as recorrências de Poincaré e alguns sistemas conservativos, há a possibilidade teórica que o estado do sistema retorne ao inicial, depois de um tempo enorme. Porém, é importante frisar que essas recorrências são geralmente impraticáveis em sistemas reais abertos, como a fervura da água ou o sistema terrestre. E mesmo quando ocorrem, são retornos parciais, que não reproduzem exatamente a configuração anterior. Ou seja, entre uma das possibilidades que o sistema poderia ter, de fato, estabelecido, uma delas, que seria a recorrência, é preferível. Só que não é preferível do ponto de vista da trajetória particular, como diz Roelle. É preferível em virtude do quê? Do conjunto estatístico. Porque na totalidade, é mais provável que elas estejam em determinada posição, né? E a ressonância, inclusive, é bem mais provável do que a recorrência, né? E aí tem uma parte específica que, para mim, é onde existe um esforço muito significativo, que, principalmente no Prigogine, mas no Roelle também, que é o operador de Perron-Frobenius. O que ele diz? Ele busca entender, ao invés de entender onde vai estar um ponto específico daqui a 10 segundos, ele busca entender a evolução da distribuição como um todo. Então, aqui no livro, por exemplo, aqui, ó, senhores, aqui em cima, um exemplo das histórias de correlações, e aqui embaixo, senhores, as bolhas, que é onde nós temos a maior ocorrência. É onde, principalmente, são criadas e destruídas as correlações.
por que eu tô falando disso, gente? Porque a melhor forma de abordar esses exemplos é através de uma visão estatística. Uma visão que não só não é possível reverter o fenômeno, como a melhor certeza que nós temos deles, nós estamos mais próximos da sua trajetória real se nós observamos eles no todo. Entende? Se nós queremos entender o sistema, apenas a soma das trajetórias não é o suficiente. É preciso entender o sistema como um todo. E ao entender o sistema como um todo, você vai ter o quê? O retorno de uma probabilidade. Só que vocês lembram que o demônio de Laplace, ele tinha uma necessidade de prever como seria a aproximação? Dizer que eu tenho 40%, ou 50%, ou 60% de chance de fazer alguma coisa é muito distante do que é a proposta do determinismo. Então é por isso que eu acredito que esse tipo de resposta, trazida pela mecânica estatística, é uma resposta específica a esse problema. Não só isso, gente. O Prigogine, ele chega a tratar alguns exemplos que eu acho muito relevantes, que são exemplos, por exemplo, de certas substâncias. E quando levadas ao máximo da entropia, eles são sistemas em que eles criam novas propriedades. Então, por exemplo, ele fala de um frasco, e eu acho bem relevante tratado. Trata-se dessa daqui, ó. Veja, nós temos o equilíbrio, nós temos a concentração e nós temos o aumento da entropia para a direita. Em determinado momento, a estrutura dissipativa faz com que aquela estrutura que cria uma nova ordem, como a gente havia conversado antes, ela faz com que gere-se uma nova propriedade, uma oscilação química, que é o que nos diz o Prigogine nos seguintes termos. A termodinâmica permite formular as condições necessárias ao aparecimento de estruturas dissipativas na química. Elas são de dois tipos. Elas podem produzir em condições afastadas do equilíbrio. Nesse caso, sempre há uma distância crítica a partir do qual a ramificação termodinâmica vai ser estável. E ela pode ser uma condição de não equilíbrio. E ele diz o seguinte: tivemos muita sorte. Pouco depois de nossa conclusão teórica que prevê as possibilidades múltiplas que surgem na cinética química longe do equilíbrio, os resultados experimentais vieram confirmá-las. Tem em mente, sobretudo, a reação de Belousov-Zhabotinsky, que constitui um exemplo espetacular de oscilações químicas que se produzem em fase líquida, longe do equilíbrio. Não vou descrever aqui essa reação. Quero apenas evocar nossa maravilha quando vimos essa solução reativa tornar-se azul, depois vermelha, depois de azul de novo. Hoje, muitas reações oscilantes são conhecidas, mas a reação de Belousov-Zhabotinsky continua tendo uma importância histórica. Ela foi a prova de que a matéria longe do equilíbrio realmente adquire novas propriedades. Então, se esse é o caso, meus senhores, o demônio de Laplace nada pode fazer. O demônio de Laplace está condenado a saber algumas das consequências efetivas do conhecimento dele do passado e ainda assim não poder dar um retrato direto e imediato e completo do futuro. E isso abre espaço para que o determinismo não seja real. E aí eu acho que vale a pena continuar reagindo um pouquinho o vídeo do Albert de la Sola, para a gente já terminar. Põe em xeque a possibilidade de haver um Deus naqueles moldes da maior parte das religiões cristãs. Ou seja, com exceção do calvinismo, as religiões cristãs entendem que somos totalmente livres. E o problema que surge é o seguinte: das duas, uma. Ou Deus sabe de tudo e o nosso futuro já está traçado. Gente, o calvinismo não é uma religião, tá? É uma forma de protestantismo, tá? Só para constar aqui. Não deixar esse tipo de coisa passar. Portanto, não temos livre-arbítrio,
que inclusive é a visão do calvinismo, ou a gente não tem livre-arbítrio e o Deus não sabe de tudo. Cientificamente falando, não podemos ter certeza sobre nada, mas podemos analisar tudo conforme a sua consistência. O Sol, por exemplo, ele surge todos os dias. Portanto, contar com o fato de que ele vai surgir amanhã parece ser razoável, por se tratar de algo com altíssimo nível de consistência. Quando falamos em Deus, falamos inevitavelmente de modelos que podem ser questionados através de sua própria consistência. Em Locke, o simples fato de os guardiões existirem está relacionado justamente à falta de liberdade. E é justamente isso que o leva, junto a Sylvie, a encontrar esses tais guardiões, que são, afinal, androides, bonecos meramente controlados por outra pessoa. A crítica montada na série é dirigida às religiões que criam símbolos e sistemas que vão servir para nutrir a conformidade em seus seguidores, como os da AVT. Vamos assumir por um instante que o mundo é mesmo totalmente determinístico e que Deus não existe. Será que nesse caso tudo estaria cientificamente claro? Esse caminho é cientificamente satisfatório? Não, porque ainda nos restaria a terceira pergunta: de onde viemos? Parece um absurdo. Uma coisa que eu tenho que relatar aqui, meu amigo, se você afirma que Deus não existe, já está claro de onde você veio, né? É o tipo de afirmação, a certeza de que Deus não existe, já mata o problema. Peço perdão aí, mas Vossa Senhoria tem que afinar um pouquinho o estudo da lógica. Vamos voltar. Tudo acreditar que fomos criados magicamente por uma entidade poderosa. No entanto, qual que é a alternativa que temos? Ter surgido do nada? Isso é igualmente absurdo. Verdade inconveniente. Qualquer resposta sobre a nossa origem vai ser absurda. Porque afinal existimos. O absurdo da existência é imenso. Vem cá, você acredita mesmo em todas essas coisas, não é? Eu não fico obcecado pensando se acredito ou não acredito. Eu só aceito o que é. 3 lagartos mágicos, Guardiões do Tempo. fizeram a AVT e todos nela, Isso, incluindo você. incluindo eu. Aí Mobius responde, né? E fez você, Loki? Um gigante de gelo de Jotunheim, E quem criou você? Odin de Asgard. Se você pensar demais sobre de onde cada um de nós veio, quem somos de verdade, vai parecer meio ridículo. Existência é caos, nada faz qualquer sentido, então tentamos tirar um sentido disso. Mesmo se adotarmos o determinismo como premissa, alcançaremos becos sem saída. Se acreditamos que tudo vem de algo, atingiremos o paradoxo da existência. Se tudo existe por consequência de outra coisa, o que causou a primeira consequência? Por outro lado, se abrirmos mão do determinismo, chegaremos a outros paradoxos, como, por exemplo, um sistema todo desordenado e caótico poderia dar origem a sistemas com regras ordenadas como a física. Uma das propostas mais firmes contra o determinismo puro vem justamente da física quântica. E aqui eu acho que já deu, ele vai tentar afirmar o indeterminismo da física quântica, e ele tentou trabalhar a questão de uma forma que ele considera avançada. Mas eu acho que aqui vale a pena mencionar, principalmente nesse esforço final ali, em que ele falou do paradoxo da existência, né? Fazendo menção indireta à primeira via de Aquino, né? Gente, eu acho que não ficou muito claro. O problema desse pessoal é que eles conhecem um pouco as repercussões em torno do que eles afirmam, né? Meu querido, se você afirma que tudo funciona sob leis determinísticas, então esse Deus também funciona sob leis determinísticas. Você não pode afirmar duas entidades. Uma de uma estrutura ontológica X e a outra de uma estrutura ontológica Y. A não ser que você vá postular que é pelo menos razoável que algo possa ter essa estrutura ontológica Y, mas nesse caso você precisa provar o porquê nós não temos, ou seja, nós não fazemos parte dessas estruturas imateriais, porque nós somos os sujeitos afetados. Você não se refere ao determinismo da lei da gravidade por si só, mas à capacidade que o meu cérebro seja capaz de operar certas mudanças no meu comportamento que não seriam resultado específico e direto de um certo arranjo anterior, de um certo conjunto de colisões de partículas que ocorreu antes, entende? É extremamente importante frisar essa parte. Se a gente não frisar essa parte, a gente não entra no mérito da questão. O mérito da questão, o demônio de Laplace que você trouxe para a mesa,
Ele é capaz de responder o seu problema? Ele é capaz de prever como eu vou agir? E a resposta é não. Não só não é capaz do ponto de vista prático, mas ele não tem os meios teóricos para fazer isso. Porque a estrutura da realidade é uma estrutura que não favorece de forma alguma o determinismo. Os fatos são esses. Não precisamos ir tão mais longe do que isso, ok? Bem, pessoal, você que gostou desse vídeo, não deixa de curtir o vídeo, não deixa de comentar, não deixa de compartilhar. É extremamente importante que você atue divulgando esse vídeo. É extremamente importante que você entre aqui na Masterclass que nós vamos dar. Indique outros vídeos para nós reagirmos. A gente vai começar a aumentar a frequência desse canal cada vez mais, tá bom? Forte abraço, tamo junto, até logo mais. Valeu!